Fiocruz revela a tendência de queda na ocupação de leitos de Covid em todo o país e indica que nenhum estado está na zona crítica. Com maior oferta de doses, Brasil se aproxima da marca de 230 milhões de vacinas anti-Covid aplicadas. CPI da pandemia recebe empresário para prestar esclarecimentos sobre a Precisa Medicamentos no caso da vacina Covaxin. Estados Unidos autorizam terceira dose da vacina da Pfizer para idosos e grupos de risco. Augusto Aras assume o segundo mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Banco Central aprova limite de R$1.000 no Pix para combater fraudes à noite e na madrugada. Polícia Rodoviária Federal testa equipamento que detecta uso de drogas entre motoristas. E você vai conhecer as pequenas missionárias, crianças que decidiram abraçar as causas de Deus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Em uma reunião conturbada, a CPI da pandemia ouviu hoje o empresário Danilo Trento, sócio da Primarcial Holding e diretor institucional da Precisa Medicamentos. Danilo Trento, sócio proprietário da Primarcial Holding e diretor institucional da Precisa Medicamentos, negou que tenha havido pressão do presidente da República ou do líder da Câmara para a compra da vacina Covaxin. Munido de um habeas corpus que garantia silêncio em questões que pudessem incriminá-lo, Trento usou o direito e negou resposta em várias questões. Também não fez o juramento de dizer a verdade e não usou os 15 minutos iniciais para a apresentação. Senhor senador, baseado e respaldado no meu HC, eu irei permanecer em silêncio. O silêncio do depoente irritou os senadores em muitos momentos. Ao ser questionado sobre o endereço da Primarcial, resolveu se calar. Mas ao ser pressionado, falou. E segundo o relator, senador Renan Calheiros, o endereço da empresa de Trento é o mesmo de Francisco Emerson Maximiano. Qual é o endereço da sua empresa, senhor depoente? Senhor senador, eu irei permanecer em silêncio. Mas não tem endereço? Senhor presidente, senhor presidente, senador Otto Alencar, eu peço que já se comece a avaliar a hipótese de prisão do depoente. Porque o habeas corpus que protege Vossa Excelência não lhe permite negar informações básicas. São meras qualificadoras. Se o senhor quiser um novo intervalo para conversar com os seus advogados, isso sim é seu direito. Mas negar a informação do endereço da sua empresa não faz o menor sentido. Então, por favor, se aconselhe com os seus advogados. A Primarcial divide o endereço com as empresas de Francisco Emerson Maximiano. Ele vai dar o endereço, né? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. E foi perguntado pelo senador Alessandro qual é o endereço da Primarcial. Em relação à Primarcial, é Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144. Avenida Faria Lima, 31... São Paulo. São Paulo. Mesmo endereço das empresas de Maximiano. Vossa Senhoria confirma que Gustavo Trento, seu irmão, entrou no quadro societário da Primarcial em 12 de setembro de 2017, com um aporte de R$ 98.300 na empresa? Senhor senador, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. E assim Danilo Trento seguiu a maior parte do depoimento, usando o direito de permanecer calado. Em outras perguntas, se limitou a dizer que, como diretor institucional da Precisa, não participa de negociações e não saberia responder. As evasivas levaram os senadores a aprovarem a quebra de sigilo telefônico e bancário do empresário e do irmão dele, Gustavo Trento, funcionário da Precisa Medicamentos. O empresário disse que tem relação de amizade com Francisco Maximiano, presidente da Precisa, enquanto ele é diretor, mas se negou a confirmar se recebe pelo cargo ou explicar que outras negociações tem com ele. Questionado sobre a relação que tem com a família Bolsonaro, mais uma vez afirmou que permaneceria em silêncio e, após pressão dos senadores, disse que conhece alguns membros. Qual é a sua relação com a família Bolsonaro?
Eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio, senhor senador. Estranho. Porque Você se pode isso repetir? incrimina o cidadão, incrimina Você pode repetir a pergunta? o E que presidente e isso sua evidentemente o incrimina. É a pergunta do senador. família. Muito estranho. Eu acho que você podia reiterar a pergunta, relator, para Qual a relação de Vossa Senhoria, do depoente, com a família Bolsonaro? Senhor senador, eu não tenho relação com a família Bolsonaro. Ele respondeu. Com ninguém? Com nenhum membro da família? Não tenho relação com nenhum membro da família, apenas os conheço. Apenas? O quê? Apenas Alguns publicamente, outros em eventos. O empresário afirmou que, como diretor institucional da empresa, tem contato com alguns parlamentares. Mais à frente, foi questionado sobre uma viagem que fez a Las Vegas. Segundo o senador Eduardo Girão, Trento viajou aos Estados Unidos por 4 dias em uma missão organizada e bancada pelo Senado Federal, acompanhado de Gilson Machado, enquanto ele era presidente da Embratur em uma viagem de 4 dias. De acordo com Randolph Rodrigues, a viagem foi solicitada pelo senador Flávio Bolsonaro. Além de ouvir o empresário Danilo Trento, a CPI da pandemia aprovou novos requerimentos de oitivas para a semana que vem. Na terça-feira, será ouvida Bruna Morato, advogada da Prevent Senior, suspeita de fazer tratamento precoce contra a Covid-19 em pacientes sem que eles soubessem. Na quarta-feira, é a vez do empresário Luciano Hang. O senador Jorginho Melo, do PL, destacou ser contra a convocação do empresário e, no momento mais tenso da reunião desta quinta-feira, trocou acusações e xingamentos com o relator da CPI ao defender Luciano Hang. Vá lavar a boca para lavar do Luciano, para falar do Luciano. vá, Vossa Excelência, com seu presidente e com Luciano Hang. Um empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vá lavar sua boca, vai lavar a tua. O empresário Luciano Hang informou em nota que recebe com tranquilidade a informação de que irá depor a CPI da pandemia e que será um prazer falar do trabalho realizado para ajudar no enfrentamento à pandemia. Afirmou ainda que está à disposição para esclarecer qualquer questionamento. Sobre a viagem a Las Vegas, o senador Flávio Bolsonaro disse em nota que esteve na cidade em missão oficial e que senadores e responsáveis da CPI distorcem fatos e criam narrativas para atacar a família Bolsonaro. Afirmou que nunca se reuniu com Danilo Trento em Las Vegas e não tem nenhum vínculo com ele. Nós também procuramos a assessoria de comunicação do ministro do Turismo, Gilson Machado, mas não tivemos resposta. O Ministério da Saúde notificou o Butantan por não cumprir o contrato na entrega da Coronavac, já que parte do lote precisa ser substituído por conta da interdição da Anvisa. O Ministério da Saúde notificou o Instituto Butantan, alegando que o laboratório anunciou a venda da vacina Coronavac a estados antes de concluir o contrato de 100 milhões de doses que tem com o governo federal. Existe uma cláusula de exclusividade entre o Instituto e o Ministério até a finalização do acordo. Na semana passada, o Butantan informou que havia concluído as entregas ao Programa Nacional de Imunizações. E nesta quarta-feira, anunciou a venda direta de 2,5 milhões de doses a 5 estados: Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. Mas o laboratório considerou, para o término do contrato, as doses da Coronavac embargadas pela Anvisa. Para a pasta, os contratos só poderiam ter sido firmados após o recolhimento e substituição total dos lotes interditados. Agora vamos ver como estão os dados da vacinação contra a Covid no Brasil até o momento. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 228.469.031 doses. Mais de 69% dos brasileiros foram vacinados com a primeira dose e quase 84,5 milhões estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Ministério Público Estadual de São Paulo criou uma força-tarefa para apurar as denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior sobre a eventual adoção de tratamento precoce contra a Covid. O grupo irá avaliar ainda os documentos que a CPI da pandemia enviará ao Ministério Público Estadual.
Os Estados Unidos autorizaram a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para maiores de 65 anos, pessoas com alto risco de contrair uma forma grave da doença e aquelas em ambientes de alta exposição ao vírus. A Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou o procedimento na quarta-feira. Assim, dezenas de milhões de americanos poderão receber um reforço 6 meses após a segunda injeção. A decisão era esperada após um painel independente de especialistas convocado pelo FDA votar na semana passada a favor de recomendar a medida. Mas o mesmo grupo recusou uma proposta inicial da Pfizer, apoiada pelo governo do presidente Joe Biden, para aprovar reforços para qualquer pessoa com mais de 16 anos de idade. O painel, que inclui virologistas, pesquisadores de doenças contagiosas e epidemiologistas, concluiu que o risco-benefício é diferente para os jovens, especialmente os homens com risco de miocardite. O uso de terceiras doses da Pfizer está atualmente sendo analisado por outro painel de especialistas convocado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que pode fazer outras recomendações sobre quem é elegível para receber o reforço. Por exemplo, caso a obesidade gere em uma pessoa um alto risco de sofrer Covid severa, isso abrangeria mais de 42% da população dos Estados Unidos. Aqueles que foram vacinados com os imunizantes da Moderna ou da Johnson & Johnson estão agora esperando para saber se receberão outra dose. Seguimos agora com o ranking de imunização contra a Covid no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 6 bilhões de unidades de vacinas já foram aplicadas. A China segue à frente e registra 2 bilhões 190 milhões de doses. Em segundo lugar, a Índia ultrapassa a marca de 827 milhões. Na sequência, os Estados Unidos acumulam quase 387 milhões e meio de aplicações. Em quarto lugar está o Brasil, que chega perto dos 228 milhões e meio de vacinas aplicadas. E o Japão, que não atualizou os números, segue em quinto e tem praticamente 155 milhões de doses. Daqui a pouco você vai ver as medidas para combater fraudes com o Pix. E ainda, Augusto Aras assume novo mandato na Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi reconduzido ao cargo para mais 2 anos de mandato nesta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de posse por meio de videoconferência. Bolsonaro cumpre quarentena até o final da semana no Palácio da Alvorada, quando deverá repetir o exame de RT-PCR. O evento ocorreu no Palácio do Planalto. Na solenidade, Jair Bolsonaro assinou a nomeação de Augusto Aras para o novo mandato. O prazo para formalização venceria no domingo. O Senado já havia aprovado o mandato em 24 de agosto. Aras ficará no cargo por mais 2 anos. Em discurso, Aras defendeu a unidade com posicionamentos coerentes e uma prudente autocontenção institucional. Com o inestimável e valoroso apoio de membros e servidores, buscamos a unidade institucional. Buscamos unir o Ministério Público Brasileiro em um só. Ministério Público da União, com seus ramos, e o Ministério Público dos Estados. Mas também andamos juntos com os magistrados aqui representados também pela doutora Renata Gil. Andamos defendendo as pautas da democracia, as pautas da ordem jurídica, as pautas de direitos e garantias de ambas as magistraturas. Assim, senhor presidente, com esse inestimável apoio de tantas pessoas, buscamos a unidade institucional. Para o Procurador-Geral da República, a autocontenção favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos. Aras destacou que o enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica. O autocontrole coíbe eventual e indevida militância partidária ou eventualmente ideológica, que porventura prejudique a imparcialidade com que devemos atuar. A autocontenção ainda favorece o discernimento
entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos. Distorção que parte de uma incompreensão dos que deixaram de perceber a política como atividade que diz respeito, sobretudo, à resolução dos conflitos coletivos. Quem não faz política faz guerra. O Procurador-Geral da República é quem designa os subprocuradores gerais da República para exercer por delegação funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do STF e do STJ, e pode ainda pedir a abertura de inquéritos para investigar presidentes da República, ministros, deputados e senadores. Mesmo com a alta da inflação, alguns serviços andam na contramão e registram baixa nos preços. 10 serviços registraram deflação no acumulado entre janeiro e agosto de 2021. Os dados são do IBGE, que é responsável pelo cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que indica a inflação no Brasil. Até agosto, o IPCA acumulado ficou em 5,67%, a taxa mais alta desde 2015, quando atingiu 7,06%. O setor de serviços é o que apresenta a recuperação mais lenta e desigual, mesmo sendo de maior peso na economia global. A deflação mais expressiva entre os serviços foi a das passagens aéreas, cujos preços acumulam uma queda de 33,81% ao ano. Seguida pela de transportes por aplicativos, que teve um recuo de 14,33%. Dos 377 produtos e serviços que compõem o IPCA, 59 registraram taxas negativas entre janeiro e agosto. A grande maioria são alimentos, com 35 produtos, 14 são itens não alimentícios e 10 são de serviços. Para o governo, a meta central para a inflação em 2021 é de 3,75%, podendo chegar a 5,25%. Mas na análise de especialistas já ultrapassa 8%. Para 2022, a inflação dá mostras de estar fora do esperado. O mercado financeiro elevou a sua estimativa de 4,03% para 4,10%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se oscilar entre 2% a 5%. A Receita Federal abriu hoje as consultas do 5º lote de restituição do imposto de renda. O valor total que será pago no dia 30 de setembro é de R$ 560 milhões para mais de 350 mil contribuintes. Neste lote também estão restituições residuais de anos anteriores. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 6ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de março. O saque será liberado para esse grupo a partir do dia 5 de outubro. Também recebeu hoje a 6ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com final 5. Com o objetivo de facilitar a vida do consumidor e até aumentar as vendas, muitos lojistas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aderiram ao Pix. Apesar da comodidade, alguns cuidados precisam ser tomados. Nesta loja de acessórios femininos, os pagamentos por meio do Pix são cada vez mais frequentes. Tanto que o QR Code já fica no caixa bem à vista do cliente. Às vezes as pessoas nem trazem mais consigo o cartão de débito ou de crédito dos bancos para fazer direto do seu aplicativo de celular, que é muito mais prático e seguro para eles, né? Considerando as vendas por WhatsApp, que é outra novidade que cresceu muito no comércio da capital durante a pandemia, os pagamentos por meio do Pix já são maioria. A facilidade é que o Pix, como diferença de uma transferência, a checagem, né, a confirmação é imediata. Os criminosos também estão de olho nesta facilidade. Tanto que o Procon de São Paulo chegou a pedir ao Banco Central a suspensão desta modalidade de transação financeira devido ao grande número de pessoas lesadas nos golpes do Pix. O superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul explica quais são os golpes mais comuns. Telefones clonados, WhatsApps clonados. Os estelionatários clonam o telefone do consumidor, começam a pedir dinheiro emprestado ou fazer um pagamento para esse estelionatário, achando que é a pessoa, um familiar, um amigo, um parente. O Procon daqui do estado defende a permanência do Pix, mas alerta os consumidores. Não faça transferência sem antes conversar com aquele que está pedindo.
Pede para mandar o áudio, pede para vir buscar o dinheiro pessoalmente. Não faça por impulso nenhum pagamento de boleto. Não deixe os seus dados expostos para esses estelionatários. O Banco Central informou hoje que as instituições financeiras têm até o dia 4 de outubro para estabelecer o limite de R$1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas das 8 da noite às 6 da manhã, incluindo Pix, TED e DOC, além de pagamentos de boletos e compras pelo cartão de débito. Pessoas jurídicas não serão atingidas com a medida. O objetivo é reduzir a vulnerabilidade dos sistemas às ações de criminosos, como o sequestro relâmpago. E no mercado financeiro, o dólar fechou estável nesta quinta-feira com uma leve alta de 0,09% após o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevar a taxa básica de juros para 6,25% ao ano e indicar que fará outro ajuste na mesma magnitude na próxima reunião. A moeda norte-americana encerrou vendida em R$ 5,30. No mês, acumula alta de 2,69% e no ano de 2,34%. E veja a seguir as notícias da pandemia pelo mundo. E ainda, Fiocruz revela tendência de queda na ocupação de leitos da Covid em todo o país. De acordo com um boletim recente do Observatório da Fiocruz, a ocupação de leitos para Covid-19 está em queda no Brasil. A maioria dos estados brasileiros está com a ocupação de leitos adultos Covid abaixo dos 80%. Apenas o Distrito Federal e o Espírito Santo apresentaram crescimento. O Amazonas registrou aumento, mas segue fora da zona crítica, com a ocupação de 50% dos leitos. Os pesquisadores da Fiocruz afirmam que a redução da taxa de ocupação de leitos tem sido uma tendência nas últimas semanas, mas ainda é necessário manter os cuidados com o uso de máscara e o distanciamento físico, além de acelerar o ritmo da vacinação. A Fiocruz também defende que o passaporte vacinal é uma política de proteção coletiva. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem pouco mais de 21.308.000 casos confirmados de Covid e mais de 20.319.000 pessoas recuperadas da doença. Nas últimas 24 horas foram registrados pouco mais de 24.600 novos casos e 648 óbitos. Confira os números dos países mais afetados por contaminação. O mundo contabiliza mais de 230.497.000 casos e de 4.726.000 vítimas fatais. Os Estados Unidos ultrapassaram os 42.657.000 diagnósticos e tem um total de 684.151 mortes. A Índia soma mais de 33.563.000 casos de contaminação. O Brasil rompeu a marca dos 21.308.000 pessoas diagnosticadas e registra 592.964 óbitos. O Reino Unido tem mais de 7.601.000 contaminações. E a Rússia passou da marca dos 7.248.000 casos registrados. O metrô de Moscou testou nesta quinta-feira o pagamento por reconhecimento facial antes da implementação em 15 de outubro. Autoridades esperam reduzir o tempo de espera para usuários, mas ONGs condenam o uso massivo da tecnologia. Este é o mais recente exemplo do rápido e às vezes controverso desenvolvimento tecnológico russo. Os passageiros não precisam estar com celular, cartão de metrô ou qualquer outro bilhete. Precisam apenas carregar seus dados em um aplicativo, uma foto e anexar um cartão bancário. De acordo com autoridades, a tecnologia vai identificar os passageiros, mesmo com máscaras faciais contra o coronavírus. A expectativa é que o reconhecimento facial reduza o tempo de espera, já que foi avaliado como 3 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Sem fornecer detalhes durante a coletiva de imprensa, autoridades também garantiram segurança absoluta dos dados pessoais. Os outros métodos de pagamento vão continuar válidos.
O reconhecimento facial se desenvolve muito rapidamente, especialmente em Moscou, e várias ONGs russas e internacionais condenaram o uso massivo da tecnologia. Entre os principais apontamentos estão abusos, vazamentos de dados e também, às vezes, a falta de consentimento. E veja a seguir, motoristas que usam drogas entram na mira da Polícia Rodoviária Federal. E você vai conhecer as crianças que decidiram abraçar as causas de Deus. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quinta-feira os testes com uma palavra até muito diferente, né, Beatriz? Drogômetros, junto a motoristas que circularam em rodovias federais de todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. O equipamento é capaz de detectar o consumo recente de 9 tipos de substâncias psicoativas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 1.872 condutores foram flagrados dirigindo sob o efeito de drogas no país em 2020. Um número 24,8% maior do que em 2019, quando houve 1.499 casos. De janeiro a abril deste ano, foram realizados 390 flagrantes. A conduta é definida como infração gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro, punida com suspensão do direito de dirigir por 1 ano, multa de R$ 2.937,70 e retenção da habilitação. O novo aparelho é semelhante ao bafômetro e consegue detectar a presença de entorpecentes no organismo até 48 horas após o uso. Eles são muito precisos, eles são diferentes entre si, né? Mas eles todos são muito precisos, eles são capazes de aferir a substância exata. O drogômetro será mais um aliado da PRF para garantir a segurança nas estradas do Brasil. A fase de testes tem caráter educativo, uma vez que o equipamento precisa ser regulamentado. Até o fim do ano, a PRF vai testar em motoristas voluntários. Fazemos um apelo aos motoristas para que, mais uma vez, contribua com a Polícia Rodoviária Federal e com a pesquisa em geral, sendo voluntário, fornecendo material. O governo federal vai investir R$ 2,5 milhões na implementação da tecnologia para o combate às drogas nas estradas. Os recursos para a compra dos equipamentos virão da venda de bens apreendidos de traficantes durante operações da Polícia Rodoviária Federal. Os recursos desses bens são utilizados por meio do fundo para pesquisas que consigam resolver os problemas que existem na política de drogas do país. O Campeonato Brasileiro, vamos falar dele agora em jogo atrasado na 19ª rodada. O São Paulo recebeu o América Mineiro no Morumbi e o resultado não agradou a nenhum dos lados. Por conta da convocação para a seleção brasileira, o jogo entre São Paulo e América Mineiro, que seria no dia 4 de setembro, ocorreu na noite de ontem no Morumbi. Os dois times vieram com força máxima para buscar os 3 pontos, mas, tecnicamente, a partida ficou abaixo do esperado. Durante todo o jogo, o América Mineiro criou oportunidades para vencer, porém, esbarrou em boa atuação de Thiago Volpi. Na segunda etapa, o ritmo do jogo não mudou, a exemplo do placar, que continuou zerado. Com esse resultado, o São Paulo chega aos 26 pontos ainda no meio da tabela, enquanto o América Mineiro vai aos 23, mesmo número de pontos do Juventude, que abre a zona de rebaixamento. Após o jogo, o técnico Hernan Crespo analisou a partida e o resultado dentro de casa. Crespo afirmou que não pode contar com alguns atletas, como no caso do argentino Caleri, por conta da preparação física e do longo tempo sem jogar do atacante. Os dois times voltam a campo pela 22ª rodada do Brasileirão no fim de semana. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro no sábado, enquanto o América enfrenta o Flamengo no domingo em Minas Gerais. A Casa da Moeda de Paris está produzindo moedas dedicadas às Olimpíadas de 2024. O objeto ganhou formato hexagonal para simbolizar toda a França. O lançamento do novo ícone das Olimpíadas de Paris ocorre no momento em que a capital francesa promete jogos diferenciados e mais inclusivos. A efígie impressa no objeto leva a imagem de Marianne e simboliza a liberdade da República Francesa. Nous avons vraiment envie de mettre
Queremos muito colocar as mulheres atletas femininas no centro de Paris 2024, porque precisam de mais visibilidade, mais espaço. E este projeto olímpico e paralímpico vai dar a elas a maior parte do crédito, pois pela primeira vez haverá tantos homens quanto mulheres participando dos Jogos Olímpicos. Os Jeux Olympiques. A produção de moedas por ocasião dos Jogos Olímpicos é uma tradição antiga. Remonta a 1896 e principalmente 1924, quando Paris também sediou o evento esportivo. Não é novidade as crianças darem exemplo aos adultos, não é, Jaqueto? Verdade. Mas nos últimos tempos, algumas decidiram abraçar a causa de Deus. São pequenas missionárias que, além da própria inspiração, contam com a ajuda de algumas igrejas, como a Internacional da Graça de Deus, que dedica um grande espaço ao ministério infantil. Neste século XXI, é no celular que está a distração de muitas crianças. Entre jogos e vídeos, uma geração cada vez mais conectada com tecnologia. Mas na contramão da tendência, uma menina chama a atenção. Desde pequena, Vitória usa o tempo de uma forma bem diferente. Ei, você sabia que se você adorar o Senhor Jesus, Ele vai abençoar você? Vitória Santos de Deus é o nome da menina que leva a palavra para as ruas de São Paulo e outras partes do país. E não é de agora, não. Vitória começou bem cedo. Esse Deus se faz presente a todo momento, em qualquer hora. Aleluia, Ele está pertinho de mim, está pertinho de você, está pertinho de você, está pertinho de você. Com 3 anos eu comecei a louvar, com 4 Deus me deu dom de cura e com 5 anos eu comecei a pregar e foi minha primeira obra, aonde eu ganhei 14 almas para Jesus. De lá para cá, a pequena missionária ganhou destaque. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não pode ter comunhão com Ele. Tem mais de 700 mil inscritos em seu canal no YouTube. Virou influenciadora digital. E o que leva ao público são conteúdos que transformam vidas. E já ouvi muitos testemunhos do que tem acontecido através dessas orações. Ei, eu quero te dizer que pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle da sua vida. Com uma jornada de 10 anos na fé, Vitória hoje é também um sucesso gospel. A Vitória foi criada na igreja, por isso que ela seguiu este caminho, né? E é o que é o certo. E graças a Deus ela tem me fortalecido a família dela. Sentimos-nos mais à vontade, mais firme, mais forte na presença de Deus. A Bíblia narra histórias lindas, cheias de superação. De gente humilde e desprezado que se torna campeão. Mesmo não tendo sangue nobre, vira até um governador. A Rebeca segue o mesmo caminho. Entre as atividades disponíveis no celular e outras brincadeiras de criança, a preferência dela é esta aqui. Eu prefiro evangelizar. No ano passado, a menina de 10 anos passou por uma experiência inesquecível. A gente foi numa praça e encontrou com uma pessoa e a gente perguntou, né, se essa pessoa queria um presente. O presente era um material com a palavra de Deus. Foi um dia muito gratificante nesse dia, porque esse rapaz, inclusive, você lembra que ele mostrou que ele estava com os braços todos cortados, né? Que ele já tinha tentado tirar a vida dele. E ele ficava assim, mas os seus meninos são lindos, porque ele ficou muito feliz com a atitude das crianças. Porque as crianças ficam assim, mas a gente gosta de vocês gostam de mim? E então ali houve o encontro de Jesus com uma pessoa que encontrou o amor de Deus através das crianças.
né? A Rebeca faz parte do Ministério Crianças que Vencem, da Igreja Internacional da Graça, e desde que nasceu, aprende muito com as atividades propostas em sala e também com essa turminha aqui. Muito obrigada, garotos. E Feliz Natal para vocês. Para a senhora também. Tchau. Fiquem com Deus, crianças. Tchau. Como é bom ajudar os outros. É mesmo. Tenho certeza que deixamos o Senhor Jesus bem feliz. É verdade. No canal do Ministério Crianças que Vencem no YouTube, há lições valiosas para os filhos. E o mais importante é que você saiba que Deus é amor. E orientações para os pais. Os problemas emocionais nos jovens são causados não pela forte disciplina, mas sim pela ausência dela. E é todo esse trabalho unido que inspira essas crianças. As nossas crianças andam tão cheios de alegria e de ousadia daquilo que têm ouvido falar do Senhor Jesus, que eles parecem até gente grande, querem enviar a palavra de Deus aos corações. Então, nas ações de evangelismo, nas ações sociais, né, da FIC, que a gente também participa, as crianças têm uma postura ativa. Mas é impressionante quando eles contam a experiência que eles têm de colocar em prática o que eles estão aprendendo. Às vezes eles vão lá, a pessoa não está legal, sugere fazer uma oração para a merendeira, para um amiguinho, para a professora. É importante papai e a mamãe trazerem as crianças para aprender, para eles terem um alicerce espiritual, para quando eles precisarem usar no evangelismo, na escola, numa festa de aniversário, assim Deus possa usá-los de maneira grande e sobrenatural. Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz lembrou que Jesus disse que para tomarmos posse do milagre, não devemos suplicar em oração, mas exigir com determinação pela saída do mal. Isso aqui tem que ficar frisado no seu coração, tá? Não se esqueça disso. Você não tem que ficar pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus para ser curado do câncer, pedindo a Deus para ser curado de qualquer outro tipo de doença. Você tem que se levantar contra o causador do mal. Jesus era a própria palavra de Deus encarnada. Então, quando Jesus falava, era a palavra de Deus quem falava. Tudo que o Filho dizia acontecia, porque ele sabia que as declarações do Pai a seu respeito eram verdadeiras. Foi assim com a figueira, que não produzia frutos. Aprendemos com Cristo que para recebermos algo do Senhor, temos de declarar crendo na vitória. Você precisa, já que o texto fala do que eu preciso crer que se fará o que eu digo, então você não pode orar para ver se Deus quiser vai acontecer. Eu preciso acreditar que se fará o que eu determinei, o que eu orei em nome de Cristo Jesus. E não posso esperar outra resposta de Deus, senão aquela que eu apresentei na minha batalha, na minha oração, em o nome de Jesus Cristo. O mestre afirmou, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, que falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Se não duvidamos no coração, devemos crer. E quem crê se expressa. O Senhor não disse que receberemos aquilo que pedimos ou suplicamos em oração, mas sim aquilo que dizemos, que falamos. O que você tem falado? Vai acontecer o que você falar. Ah, não tem jeito, pastor. Eu acho que já era, acabou. Você vai ter o que você falar. Cuidado com o que você tem falado. Quantas pessoas estão entrando em oração e entram aparentemente muito convictas
né, de que aquilo vai acontecer, até doer de novo. Pessoas chegam, oram, eu estou curado, aí ela vai mexer, doeu, ai, eu sabia que não ia acontecer. Ou faz uma oração para uma mudança, uma transformação em alguém, é um filho viciado, é um marido, né, uma suspeita de traição, enfim. Você acaba de orar e ao invés de você ver aquilo que você orou, você vê o contrário. Aí por ver o contrário, você deixa de crer naquilo que falou. E o resultado é dor, é fracasso, são lágrimas, derrotas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Uma boa noite e fique na paz. Tchau.